bem-vindos a mais um episódio do Uai Podcast Goiás, o podcast que é a cara do nosso estado. Gente, hoje a Giovana Campos vai apresentar o nosso convidado. Amiga, bem-vinda. Bem-vinda você também, amiga. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui, um rosto já conhecido entre nós goianos, Valério Luiz, filho do jornalista Valério Luiz, que também é advogado, mestre em filosofia, especialista em criminologia. Então, tem muitos assuntos para a gente conversar aqui hoje. E segurança pública. Segurança, O pessoal tá falando mal dos especialistas em segurança pública ultimamente, né? Às vezes o pessoal zoa na internet, outro especialista aí, mas eu sou mesmo. Bem-vindo, Valério. Vou trazer, a próxima vez que eu vou nos podcasts, eu vou trazer meus diplomas também. Vou comprovar. Mas obrigado, Débora, obrigado, Giovana, por me chamarem. Porque eu sou um rosto conhecido do povo. Espero que seja bom para vocês, né? A imagem do meu rosto ser conhecido para vocês. Mas é um prazer estar aqui para falar com vocês no Uai Podcast. E espero que uma boa mensagem chegue para os ouvintes, para os telespectadores, para aqueles que acompanham aí o conteúdo de vocês de muita qualidade. Exatamente. Para começar, Valério, conta um pouco da sua história. Quem que é o Valério? Para as pessoas que não conhecem você, que é meio difícil, né? Mas para conhecerem um pouquinho da sua história. Olha, eu sou advogado, né? Me formei em Direito. Aí, como foi colocado, minha especialidade é em Criminologia, Segurança Pública, né? Fiz o mestrado em Filosofia. Agora, do ponto de vista do conhecimento público, né? As pessoas passaram a me conhecer a partir da história da minha família, né? Que é algo... Sim, tem dois lados. O primeiro lado é que a minha família já é uma família que está dentro do jornalismo há muitos anos, né? Meu avô, Mané de Oliveira, comandou equipes de rádio e de TV aqui no estado desde os anos 70, né? Então, eu cresci ali, indo em estúdio de TV, estúdio de rádio, né? Era o CERN ainda. Hoje é a Agência Brasil Central, né? Sim. Mas era chamada de CERN e tal. Aquelas câmeras que eram uns trem gigantesco ainda e tal. E meu pai também, né? Meu pai também eu chamo Valério Luiz de Oliveira Filho, né? Então, meu pai Valério Luiz de Oliveira, e também um profissional da imprensa aqui, né? Trabalhou em praticamente todos os veículos de comunicação, mas principalmente na imprensa esportiva, né? Uhum. Então é uma família bastante conhecida do ponto de vista do jornalismo aqui no estado de Goiás, e uma tragédia se abateu sobre ela, né? Uma tragédia, assim... Tem gente que fala tragédia, mas tragédia é quando cai um raio, quando tem um tsunami, uma né? Uma tragédia encomendada. Né? O que aconteceu foi um crime terrível, né? E que se abateu sobre meu pai ali em 5 de julho de 2012. Meu pai fazia muitas críticas aí ao Atlético Clube Goianiense na época. Sim. O Atlético havia experienciado uma ascensão meteórica no futebol goiano e nacional a partir de 2005 ali, principalmente. O pessoal pergunta também, que time você torce? Eu torço pro Goiás, né? Mais um abraço pros launovenses também. E pros atleticanos também. Mas é porque nos anos 90, eu fui uma criança nos anos 90. E nos anos 90 não tinha Atlético. Era Goiás e Vila. Goiás e Vila. Era Goiás e Vila. O clássico era Goiás e Vila. Uhum. Então, todo mundo que começou a acompanhar futebol ali nos anos 90 torce pro Goiás e pro Vila. Sim. Eu lembro, as minhas melhores memórias de futebol, assim, são ali de 1998, 99, 2000, 2001, que é quando o Goiás tinha aquele time tinha Araújo, Fernandão, Dio, Marquinhos, Silvio Criciúma, fazendo escalação do time. Que é quando ele foi campeão brasileiro da Série B, com aquele gol de bicicleta do Fernandão, que eu tava no estádio. Então, aí o Atlético começou a ser relevante no futebol goiano nacional de novo a partir de 2005 ali. Uhum. E 2010 ou 2011 ele chegou na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Só que no primeiro semestre de 2012 ele estava vindo muito mal. E aí meu pai, o teor das críticas do meu pai é que isso era culpa da diretoria do Atlético, né? Uhum. E ele culpava principalmente o Maurício Sampaio e o Adson Batista. Dizia que eles movimentavam o clube ali segundo interesses empresariais, interesses econômicos, e não necessariamente segundo os interesses do próprio clube. Fazia algumas denúncias que eram denúncias graves, né? Uhum. Por exemplo... falava que teve um episódio em que os muros do clube amanheceram pichados. Né?
com nomes de jogadores e xingamentos para esses jogadores, né? Xingamentos até para o Valdivino de Oliveira, atual secretário de Economia e na época era presidente do Atlético, né? E aí meu pai falou, olha gente, isso aí não é pichação, isso aí foi feito com tinta, né? Realmente tinha sido feito com tinta. No Atlético tem segurança não, demorou a noite inteira para fazer esses negócios aí. E aí ele aventou a possibilidade de que aquilo ter sido orquestrado, organizado, mandado pelo próprio grupo do Sampaio e do Adson lá, né? Porque na época havia uma rixa entre o grupo deles e o grupo do Valdivino. Eles estavam brigando e tal. E também porque ali aí o Maurício Sampaio tensionava muito com a Federação Goiana de Futebol também. Na época comandada pelo André Pita. Que era o plano dele, ele tinha um plano de controle do futebol goiano, na verdade. Ele queria tomar a Federação Goiana de Futebol, tanto é que mesmo depois do homicídio eles chegaram a articular uma chapa para disputar e perderam, né? Ele queria tomar a Federação Goiana de Futebol, aí ele tinha sociedade com a maior rádio do esporte na época, que era 730. Hoje essa rádio virou outra coisa, né? Virou Sagres, nem transmite mais esporte. Mas na época ela era mais forte, né? Super forte. Então ele tinha esse plano. E meu pai criticava isso também, porque o Atlético não podia perder pro Goiás, que eles começavam a atacar a Federação Goiana de Futebol, falando que o árbitro era esmeraldino, não sei o quê e tudo. Então isso foi aumentando a tensão ali, a ponto de que começaram a proibir jogador de ir no programa que meu pai estava, proibia técnico de ir lá. Por fim, proibiram os programas de adentrar nas dependências do Atlético, mandaram carta falando que ele era persona não grata e tudo. Então, quando ele falou aquela frase que ficou famosa, de que quando o barco está afundando, os ratos são os primeiros a pular fora, já estava num momento de tensão muito grande. Então aquilo foi tipo uma espécie de gota d'água, né? Naquele momento, 2 pessoas estavam saindo do Atlético, o Maurício Sampaio e o Wellington Urzeda, que era chefe do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar, era diretor do Atlético e hoje é vereador por Goiânia, né? E aí, pouco tempo depois, veio esse homicídio, né? Foi executado com 6 tiros na porta da rádio em que ele trabalhava. 2 horas da tarde, saiu da rádio, hoje é Rádio Bandeirantes, mas na época era Rádio Jornal, né? Rádio Jornal 820 AM. E aí, a partir de então, aí ali, eu fui lá, né, na cena do crime, cheguei a vê-lo dentro do carro, e meu avô chegou logo depois, aí teve aquela cena terrível, né, meu avô gritando lá na cena do crime e tal. E o que aconteceu a partir daí, né, acredito que foi isso que foi tanto me modificando quanto deixando conhecido perante a sociedade goiana, né? Porque, efetivamente, o caso do meu pai virou uma espécie de novela, né? Assim, porque e até um pouco impressionante, assim, do ponto de vista de que tudo que acontecia, qualquer desdobramento judicial do caso, era amplamente divulgado, né? E isso por mais de 10 anos. Então, é um caso que teve uma longevidade na sua cobertura muito incomum, né? Isso nos ajudou bastante, né? Porque, é claro, ali naquele momento, 2012, a diferença de poder entre aqueles que seriam acusados pela organização e execução do crime e nós era muito grande, né? Então, a única chance que nós tínhamos era realmente através da manutenção de uma pressão de opinião pública e de uma cobrança da sociedade, efetivamente, da sociedade estar do nosso lado, né? Eles sabiam, claro, que isso ia acontecer no primeiro momento, mas eu acho que eles esperavam que a justiça não seria feita, né? Eu acho que eles esperavam que ia cair no esquecimento logo, né? Como acontece em vários casos, Como né? acontece em vários casos, né? O problema, como a gente mora num lugar que ainda é uma espécie de periferia do Brasil, né? Goiás. Um feudo, né? Uma espécie de feudo. Eles sabem e se aproveitam disso, né? Porque aqui é um lugar marcado pelo esquecimento, né? É um lugar assim que quem manda no estado sabe que pode fazer o que quiser, não vai ter uma repercussão gigantesca no país, a repercussão vai ser aqui e aqui meio que eles controlam. Então, logo vai ser esquecido, tal, a pressão vai amainar
E aí podem atuar para encobrir, mexer os pauzinhos ali para ficar por isso mesmo. Que é o que eles fazem em 99% dos casos. Tem o poder do dinheiro, né? Agora, nesse caso, a gente conseguiu manter, né? Acesa essa chama, no primeiro momento, principalmente por causa do meu avô, né? Que realmente tomou a frente, se esforçou e tudo. E aí, quando as providências necessárias começaram a ser, principalmente providências judiciais, né? Realmente, que exigiam um determinado conhecimento jurídico, tudo, aí eu continuei. Mas, assim, naquele momento, os 10 anos até eles chegarem efetivamente a júri, né? Aí foi mostrando pra gente como que o Estado funciona, né? Tipo, exatamente onde que a gente estava. Sim. Tipo, você pega que um Sampaio da vida lá tinha um cartório, dominava um cartório, né? Controlava um cartório, irregularmente, desde 1988, ninguém fazia nada. Tinha lá uma espécie de uma decisão judicial de um juiz que chamava Ari de Queiroz, que permitia a ele um monopólio de contratos de financiamento de veículo no estado inteiro, que dava para o cartório uma receita de mais de 5 milhões por mês, uma decisão que nunca tinha sido cassada, né? Uma decisão completamente maluca. E aí, para onde que esse dinheiro ia? Esse dinheiro, com certeza, não ficava só com ele. E aí o pessoal queria terminar o concurso de cartório, esse mesmo juiz suspendiu o concurso o tempo inteiro, e o presidente da Associação dos Notários era o próprio Maurício, que era o dono da rádio, que era o dono do Atlético. Então esse é o tipo de Estado que a gente está vivendo. Aí que tinha uma infinidade de relacionamentos dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, porque os cartorários têm, naturalmente, vão formando esses relacionamentos. E aí ele estava ocupando o cartório desde 1988. Com ligações fortes com políticos da época, né? O Jovair Arantes era diretor do Atlético também, né? Tinha alguma espécie de relação com o PTB lá e tudo. Então, assim... E aí você realmente lutar contra tudo isso não é fácil. Você já sentiu algum tipo de medo, Valério? Sentiu ou sente atualmente? Olha, medo não chegou a sentir, assim, porque a violência do que fizeram foi tão grande que você meio que não pensa, sabe? E aí... Isso que é justiça, né? Você vai naquele... E se ameaçasse ia ser pior também, né? Mas que bom, né? Que foi... Que esse ímpeto, assim, se apoderou de nós. Mas deu muito trabalho, né? Deu muito trabalho. Acho que as pessoas acompanharam isso que precisou ser feito, né? A luta que foi para levá-los ao julgamento, a luta que foi para desestruturá-los econômico e politicamente, né? Porque a gente entrou com uma ação popular para que o cartório fosse retirado dele, né? E, surpreendentemente, uma ação que deu certo, né? Ele efetivamente foi removido do cartório, um concurso público se realizou, aí acabou que muitos que ocupavam regularmente acabaram saindo também, né? Aí os concursados assumiram. Sim. Então, à medida que isso foi acontecendo, né? Então, a gente foi... aí essa luta foi ficando conhecida, né? Dentro da sociedade goiana. E foi me modificando do ponto de vista que, nesse caminho, você começa a entrar em contato com outras pessoas que sofreram violências parecidas, né? E aí você percebe... como aqui no estado de Goiás se comportam as elites econômicas, você vê que há realmente uma insensibilidade enorme, né, para as necessidades da população, e percebe que eles interpretam a polícia muitas vezes como um braço armado deles, né, e não como alguém não como um órgão que tem que fazer a segurança de todo mundo. E aí você vai se posicionando politicamente, inclusive, com base naquilo que você vê, naquilo que você viu. Mas é um desafio, ao mesmo tempo, transmitir para as pessoas, porque muitas pessoas olham para mim assim, e admiram a luta e tudo, mas não entendem muitas opções políticas, não. Mas por quê? Porque não viram o que eu vi. E aí um dos desafios é você conseguir transmitir isso, que não é uma coisa fácil. Principalmente no ambiente da comunicação de Goiás. Que é extremamente conservador, né? Como a gente vinha conversando. E você falou que não tem medo, né, Valério? Mas você já chegou a ser ameaçado em algum momento? Ameaçado diretamente, não.
Mas assim, a gente já sofreu muito. Teve uma vez que fizeram umas páginas na internet. Facebook, na época o Facebook era mais forte que o Instagram. Então fizeram uma página de Facebook, uma de Twitter. Só pra ficar retalhando, inventando mentira e tal. E aí a gente pegou os posts e a gente teve que derrubar a página na justiça. Né? Porque o que eles... É muito difícil você ameaçar ir atrás de uma pessoa se você sabe que ela vai ter determinado apoio social. É complicado. Porque assim, o que autoriza um policial, por exemplo, a matar não é a arma. A arma, qualquer um pode ter. Qualquer bandido pode ter arma. O que autoriza ele a matar é o apoio que ele sabe que ele vai ter depois que matou. Porque ninguém quer matar alguém pra ficar 20 anos na cadeia. Quem mata acha que não vai ser preso. Todo mundo. Então, o cara vai lá e mata porque... Vamos supor, vou deixar primeiro uma coisa clara. Se uma pessoa, policial ou não, mata alguém em legítima defesa, né? Por exemplo, ele está numa operação, está ali cumprindo seu dever legitimamente, e alguém que está no mundo do crime colocou a vida em risco e acabou morrendo, isso é ok. Isso é é assim mesmo que tem que acontecer. Mas qual que é o problema? O problema é que há outros casos, né? Por exemplo, como esse é o único caso em que é possível, dentro da lei, né, você ceifar, tirar a vida de alguém. Então, quando alguém faz isso por vingança, ou quando alguém faz isso de forma criminosa, ou quando alguém faz isso porque o Maurício Sampaio mandou, ou alguém faz isso por qualquer outra razão, eles vão tentar modificar a situação de forma a alegar mentirosamente que foi uma legítima defesa. Né? Por isso que qualquer pessoa que morre, a versão oficial é que foi troca de tiro. Né? E aí, o que um ambiente de comunicação de Goiás faz? Muitas vezes, não só de Goiás, de muitos lugares. Eles interditam um debate nesse sentido. Se a polícia, por exemplo, solta uma versão oficial de que determinada pessoa morreu numa troca de tiro e alguém questiona, mas será que foi mesmo? Vem uma enxurrada de espírito de porco para falar, tá defendendo bandido, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, é proibido você questionar. E como é proibido você questionar, aí é um espaço perfeito para você fazer todo tipo de malandragem e bandidagem que você quiser. Porque basta que você falar que foi troca de tiro e ninguém vai perguntar nada, né? A menos, mas só é possível fazer isso também com estratos estigmatizados da população. Né? Se a pessoa é pobre, se a pessoa é preta, se a pessoa não é conhecida, entendeu? Aí vai vigorar sobre ela o quê? A versão oficial. Né? Mas com meu pai e com meu avô era mais difícil, né? Porque eles já eram conhecidos, né? Porque já eram conhecidos. Então vai falar o quê? Ah, não, morreu uma troca de tiro. O pessoal vai falar, mas como assim? Eu tenho até uma curiosidade. Você nunca pensou em ser jornalista? Pensei. Mas aí Mas só finalizar para te mostrar qual era o plano deles. O plano era... Quem assassinou o Figueiredo, né? Ele colocou as roupas do Marcos Vinícius, que era... Esse Marcos Vinícius tinha um irmão que era envolvido com o mundo das drogas. Eu acho que na cabeça deles, se a Polícia Civil pressionasse demais, eles iam botar tudo na conta do Marcos Vinícius, né? Que aí ele, o irmão, já tinham passagem por homicídio, já tinham passagem por tráfico e tudo. Iam falar que tinha sido um homicídio, assim, por engano, entendeu? Tentar mais uma vez colocar alguma coisa na conta de droga, alguma coisa assim. Tanto é que essas páginas que eles colocaram aí na internet, que a gente teve que derrubar na justiça, eles começaram a falar isso, entendeu? Ah, o Valério Luiz usava drogas, não sei o quê, desse jeito. Mas assim, todo mundo conhecia meu pai, entendeu? Meu pai era um homem, inclusive, muito conservador, ironicamente. Era testemunho de Jeová. Morreu o testemunho de Jeová. Então, nesse caso, por exemplo, essas tentativas de estigmatização para jogar a pessoa num lugar onde ela pode morrer e ninguém vai perguntar nada, não deu certo. Mas como eu vi eles tentando fazer isso, aí eu pensei, é assim que acontece.
Aí foi assim desse lado político. E aí você não... Aí você perde determinadas inocências, entendeu? Uhum. Porque porque deve ser muito confortável, realmente, a pessoa acreditar nas versões oficiais, assim, cegamente. Ah, não, tal, tá nos defendendo. Não. Aí você pensou, se eu já pensei em ser jornalista. Olha, assim, quando eu era mais novinho, assim, eu gosto muito de comunicação, né? Uhum. Mas conversando com meu pai, assim, ele era melhor ir pelo caminho do direito. Não me arrependi, não. O ambiente daqui de comunicação de Goiás é difícil. Não são muitos veículos, né? Uhum. São poucos veículos. Sim. Olhando as linhas editoriais hoje, são todas violentamente capturadas pelo governo. Aqui eu posso falar isso, né? Nós não temos vínculo com ninguém. E a realidade salarial também é difícil, né? Nossa, demais. Não é fácil. Nossa, demais, é verdade. Eu acho que até que o jornalista, ele vive um paradoxo, uma duplicidade complicada. Que é o quê? Ele convive num mundo que não é o dele. Porque ele conversa com políticos muito influentes, ele conversa com empresários muito influentes. Sim. Ele é muitas vezes convidado para ocasiões e para lugares que a massa da população não é autorizada a ir, nem entrar. Sim. Né? Então ele tem acesso a muitos círculos, né, que as pessoas da classe dele, classe econômica, não acessam. E ele tem uma influência que as pessoas da classe econômica dele não têm. Porque se você é um jornalista, você fala com milhares de pessoas. E isso é uma forma de poder. Mas, ao mesmo tempo, a realidade econômica dele não corresponde a isso. Chamou a gente literalmente. de pobre, amiga. Não só chamou, como nós estamos. Mas Não, assim, eu sei, porque você fez bem em não seguir o jornalismo. É por isso que o pessoal vai mais pra assessoria política. Porque a assessoria política Sim. ganha mais. Mas eu fui numa entrevista, fui chamada pra Rádio Bandeirantes, e eu falei justamente sobre isso. O jornalismo, né, os portais, eles tinham que ter mais um apoio da iniciativa privada. Porque senão fica dependendo totalmente do governo, das prefeituras, das câmaras, assembleia. Aí não faz um trabalho... Não estou falando que todos são assim, mas a grande parte é. Aí tem que falar bem, tem que escrever pautas, matérias ok, se não perde a mídia. E a população percebe, E a população percebe. Perde a credibilidade. Perde a credibilidade. Então, assim, igual o Ar Notícias mesmo, eu estou tentando fazer uma coisa diferente. É difícil? Não é fácil. Porque, assim, zero apoio, mas também, graças a Deus, não tem um rabo preso em ninguém. E os outros, os empresários, eles tinham que... Gente, vamos começar, de alguma forma, a ajudar, vamos... Porque ficou uma coisa meio que... Como que eu posso dizer para não ser cancelada? Sem credibilidade? Porque fica demais puxação de saco. É isso. Fica... Vou falar bem. Se eu falar mal, corta. E aí, como que eu vou pagar meus funcionários? Como que eu vou manter a energia, a água do local? E é isso que acontece aqui. Mas foi bom você ter seguido no direito também, até porque ajudou, eu imagino, mas você conseguir justiça, né? A gente sabe que a justiça nunca foi feita de fato, ele não foi preso pela quantidade de dias que deveria ficar, anos na cadeia, pelos crimes que cometeu. Mas para você, imagino que seja mais fácil como advogado ir atrás, né? Imagina uma pessoa que não entende os termos jurídicos, que é vítima de uma violência dessa, acaba caindo realmente no esquecimento, igual a gente estava conversando, né? Assim, teve muitas situações em que se não fosse uma intervenção forte jurídica e de articulação também, no sentido de que o caso foi anulado 2 vezes, uma vez no STF, outra vez no STJ. Então, nessas ocasiões, a gente teve que se articular com todas as organizações de proteção à imprensa, jornalistas do país, para soltar nota, soltar matéria, mostrando a absurda decisão, ir lá recorrer, tudo, até que o ministro voltasse atrás. Né? Então, alguém sem formação jurídica e sem vivência dentro do jornalismo também, dificilmente, né, conseguiria... e aí eu olho, assim, eu vi o que eles fizeram e eu sei o que foi necessário a gente fazer para reverter. E aí uma pessoa comum, assim, tipo, que não teria como se mover como a gente se moveu, não teria chance nenhuma. Então a gente vê que as classes mais altas do país, de uma certa forma, estão realmente autorizadas a cometer crime. E isso é uma realidade muito, muito chocante, sabe? Mas essa realidade do jornalismo,
do ponto de vista da independência, é uma coisa complicada. Eu falo a realidade salarial porque eu lembro do meu pai, né, também. Sim, você tem propriedade pra falar. Quando a gente era menina, ele trabalhava no CERN, o salário atrasava, o Willis atrasava muito salário na época. Nossa. Era difícil. Meu avô ganhou mais dinheiro porque meu avô, ele não era só jornalista, né? Meu avô ele tinha uma veia de comerciante muito forte. Então, ele montava as equipes e vendia publicidade, né? Sim. Tanto que as propagandas do meu avô é famoso, né? Que ele tava lá, brigando, aí de repente ele parava, Parque Memorial de Goiânia. Muito bom essa propaganda. Na hora da dor, você não quer pensar nisso. Então ele tinha essa veia de comércio, e sempre teve comércio. Uhum. Né? Ele tinha um clube, quando ele faleceu, ele tinha um clube, né? Sim. O Clube Mané. Mas sempre teve. Sempre teve bar, enfim, sempre mexeu com comércio. Sabe a biblioteca da Praça Universitária? Sei. Aquilo ali, nos anos 70, acho que nos anos 70, era um bar. Chamava Chafariz. E era dele, do meu avô. Sério? Era. Ninguém sabe disso, né? Não. Nossa. Ele conta as histórias de que ele que trouxe, foi o primeiro a colocar nos bar música ao vivo. Aí foi que contratava um cara que fazia cover de Elvis Presley. Só que o cara não sabia cantar inglês. Mas... Não, aí o cara enrolava. Ele cantava muito bem, tocava muito bem, só que era só em enrolação. Promeixo, ninguém entendia. Mas o pessoal gostava, né? Então... Até igual eu e meu irmão fingindo que falava inglês dentro do ônibus quando era pequeno. Quem nunca? Mas eu acho que a gente precisa formar também uma classe... industrial e econômica aqui em Goiânia é mais progressista, né? Eu não sei se tem, deve ter. Mas o pessoal tem que começar a investir em comunicação, né, essa galera? Tem. Porque, assim, em qualquer lugar do mundo, historicamente, latifúndio é reacionário. Não adianta. Porque... Até pro modelo econômico. Porque você pega o latifúndio. Latifúndio não precisa de mercado interno. Porque ele exporta, na maioria das vezes. Então, o cara da soja, o cara do trigo, o cara do algodão, não sei o quê. Uhum. Lá nos Estados Unidos era mais algodão, né? Aqui é mais soja. O pessoal exporta. Então, você não precisa do mercado interno com dinheiro para comprar o seu produto. E você não precisa de um mercado interno de pessoas com educação para comprar o seu produto, porque o seu produto é um bem primário. Né? Então, nesse modelo econômico, não precisa de criação de mercado interno. E, então, isso tem uma série de consequências, porque então não precisa remunerar ninguém, né? Porque é o modelo adequado para economias escravistas, né? O latifúndio. E aí, ao passo que uma sociedade industrializada, né, que produz iPhone, que produz produtos de cunho intelectual, né? Produz podcast, produz filme, que tem uma indústria de cinema, que tem uma indústria de comunicação, que tem uma indústria de tecnologia. Você precisa de um mercado interno também para consumir essas coisas. E aí esse mercado interno precisa ter poder aquisitivo, precisa ter educação, precisa ter uma série de coisas, né, para consumir esse tipo de produto. Uhum. Por isso que geralmente as sociedades mais industrializadas tendem a ser um pouco mais progressistas e aquelas com base no latifúndio tendem a ser bem reacionárias, né? E Goiás, a nossa base de economia ainda é latifúndio, né? Sim. Olha o caiado aí. E aí, mas assim, a gente tem que identificar, né, comerciantes, industriais aqui que possam ter um pensamento mais... Ir lá pedir patrocínio. Mas assim, apesar do poder ser controlado pela direita, a gente sabe que é óbvio, existe um campo progressista em crescimento também, né? A gente percebe que nas últimas eleições a deputada Adriana Corse teve uma votação expressiva, apesar de não ter ganhado, né? O Lula também teve uma expressão... Lula teve quase 40% dos votos. Exatamente. Então, assim, a gente vê que a população também não é extrema-direita, tá cansada de polarização até certo ponto também, né? Talvez é só mais o falar. Porque hoje eu acho que as pessoas não falam tanto, até por medo. Demais. Eu acho que é porque, assim, demais. Ninguém vai falar, eu sou de esquerda. Você vai falar isso? Não, por quê? Não vai falar, por quê? A pessoa tem medo. Você é de direita, né? Não, você é de esquerda? Eu falei,
tipo isso hoje em dia. Não tô falando se eu sou de um lado ou de outro, mas hoje nas ruas o mais bonito de se mostrar é você ser de direita, ser bolsonarista, conservador. Exatamente. Você ser de esquerda hoje é tipo... As pessoas têm medo. É isso. É, porque foi criado essa nesse imaginário, opinião. né? Igual o Valério falou, em determinado momento associavam ele às drogas. Então, assim, hoje existe essa associação, por mais mentirosa que seja. Se você não for de direita, você é terrível. Você é maconheiro, você é drogado, você é isso. Fico até impressionado da situação que tá pior. Porque se você liga a televisão na TV aberta aqui, meu Deus do céu. Né? Tem aqueles jornais policialescos, assim, né? Cara, eu assisto 5 minutos daquilo e eu penso em como é que a mentalidade das pessoas não está muito mais degradada do que já está. E aí você vê... o problema é que a pessoa, assim... E esses parlamentares de direita, eles são tipo, uma espécie de satélites reprodutores, né? Desses discursos. E aí o cara entra no celular e tá lá o cara falando, porque o Lula, bandido, não sei o quê, tarará, tá. Aí ele entra na televisão, tá lá, o Lula, bandido, não sei o quê, parará. Aí ele liga lá no Fábio Souza. O governo tá quebrando o país, blá, blá, blá. Ele vai lá na igreja dele. Porque o Lula tá quebrando o país, blá, blá, blá. Aí vai no almoço. Porque o Lula tá quebrando... Aí é complicado. Mas é bolha, porque assim, gente, se você só segue páginas de direita, só vai ter ataque pra esquerda. Se você segue de esquerda, só vai ter ataque pra direita. Então, assim, quem tá certo? Olha aqui, eu votou nesse projeto e tal. As pessoas têm que começar a duvidar também. Não pode confiar 100%. Uai, mas será mesmo? Que projeto que esse deputado votou que é de extrema direita? O que ele está votando? O que ele está apresentando na Câmara? As pessoas têm que começar a ter esse feeling, sabe? E assim, é difícil mudar a comunicação, né? Tô querendo mudar o mundo, mas assim, vai dar certo, tem que mudar. Não, mas vai pela comunicação. Porque, tem que mudar, gente. Não pode continuar assim, não. Que, por exemplo, muita gente fala pra mim, a Adriana, o pessoal fala demais isso. Se eu não tivesse no PT, não é? Nossa, demais. Se ela não tivesse PT, ela iria ganhar. Se não tivesse no PT, você tinha ganhado. O problema é o quê? Quem tá me ouvindo? O problema do PT, desse trem do pessoal do PT, é o quê? É a cor, é o nome. Porque as pessoas sempre... Vamos pegar a bancada do PT, aqui em Goiás. Lá na Assembleia. Gomide, Bia de Lima, Mauro Rubem. Não tem nada pra falar dos três, assim, no sentido de alguma coisa errada, entendeu? E eles estão na política há muito tempo. Né? Os três são bons políticos, defendem suas pautas, sim, muito coerentes. Pegar a Câmara Federal. Tá lá o Rubens Ottoni, a Adriana, só, né? Só os dois. Os dois terminam a política já há algum tempo, nada que os desabone, defendem suas pautas com muita coerência. Pô, o quadro do PT lá na Câmara. Fabrício, Kátia, professor Edivar. Não tem ninguém para falar um A dos três. Né? Então, o PT aqui em Goiás é esse, do ponto de vista dos cargos, de quem tem mandato, né? Então, qual que é o seu problema com o PT, amigão? É a cor, é o nome. É o nome. Porque você vai pegar os parlamentares, são os melhores. Aí vocês acham que eles estão lá por acaso? Né? O problema não são os quadros, porque os quadros são os melhores. O problema não é a militância, porque a militância do PT, você vai nos encontros, nas festas, nos trem, é um povo bonzinho demais da conta. Sabe, aquele pessoal humilde, bonzinho, que acredita nas coisas, entendeu? É muito legal. Então, o problema são as pautas mesmo. É uma tentativa de estigmatização para impedir que as pautas que o PT defende, que as pautas populares avancem. Né? Se o nome fosse Partido de Jesus Cristo, eles iam dar um jeito de fazer a mesma coisa. Então, se todo mundo sair do PT e for para outro partido, amanhã o pessoal vai estar xingando esse outro partido. Porque o problema não é o nome. O problema é impedir que as pautas populares avancem. E a única forma de impedir que as pautas populares avancem é através de covardia, de mentira, de difamação. Porque vamos pegar agora recentemente. Cara, o pessoal veio falar. Olha as votações. Né? PEC da bandidagem. Quem que votou contra lá no Congresso? Adriana Corse, Rubens Ottoni, Flávia Moraes, que é do PDT. Só. Quem votou a favor? Todos os deputados de direita. E quem defende bandido é nós. Aí, vamos pegar
taxação dos super ricos. Toda a bancada da direita votou contra. Aí você vai falar que eles não estão lá para defender rico. Aí você pega lá um projeto que isentava item básico isentava de imposto itens da cesta básica. Geyer votou contra. Aí eu falei, ele tá lá representando quem? A gente pode mais. Deixa eu ver. Agora, né, eles tentando destruir as competências aí da Polícia Federal, né, para investigação do crime organizado. Então, se você for pegar as coisas do ponto de vista concreto, né, você vê que quem tenta avançar, né, as pautas populares, quem tenta avançar realmente as políticas públicas nesse país somos nós. E mesmo assim, isso é um discurso que, para eles, por isso que é perigoso essa realidade se mostrar, né, para eles. Do ponto de vista do Lula, é mais difícil eles estigmatizarem de uma forma tão pesada, porque como ele conseguiu chegar na presidência, ele implementou vários programas que tiveram uma repercussão concreta demais na vida das pessoas, né? E isso, mesmo com uma estratégia de comunicação pesada em cima, é difícil você desconstruir. Porque Minha Casa Minha Vida, tem gente que a casa que ela mora, ela sabe que foi por causa do programa. E você ter uma casa muda a sua vida. Você não depender mais de aluguel, é um negócio que muda a vida de uma pessoa. Ela consegue juntar dinheiro para fazer outras coisas, ela tem a segurança, né? Quando o Lula veio aqui no evento da Uni, foi esse dia para trás, uma mulher me pegou na porta lá e falou assim, por favor, me coloca para dentro, não sei o que e tal. E assim, eu não estava na organização do evento, não tinha poder de colocar ninguém para dentro. Mas acho que ela olhou para minha cara e falou assim, vai conseguir. E aí ela chorando. O que foi? Não sei o que. Ela tava, não, aí ela falou que acho que ela é costureira, alguma coisa assim. E os dois filhos dela, um é médico, outro é advogado hoje, alguma coisa assim, e se formaram por causa do ProUni, né? Cara, isso transforma a vida. Então o que eu via no olho dela era a gratidão, assim, sim, sabe? E uma coisa que eu percebo muito também é que quem é apaixonado no Lula desse jeito é sempre por um sentimento positivo, sabe? Porque mudou a vida de alguém, porque tem muita gratidão por causa de alguma coisa. Quem é apaixonado no Bolsonaro é sempre um trem esquisito, sempre uma coisa agressiva, sabe? Um ódio em comum, né? É um ódio em comum. É porque eu odeio alguém do mesmo jeito que ele odeia. E aí isso me dá já me causa vai repelir. Já é uma coisa que pra mim é difícil de conviver. Então, assim, eu tenho a mais absoluta de convicção de que... não, cara, e olha o que aconteceu. Bom, o que aconteceu no 8 de janeiro, né? Você falou do medo do pessoal, mas assim, em 2022, já falei isso em outras ocasiões, a gente estava caminhando para um rumo em que a gente estava perto de uma violência política muito concreta. Já estava numa situação em que as pessoas saíam de vermelho na rua, eram agredidas, né? Você colocasse adesivo no seu carro, o carro era vandalizado. Já teve amigos meus que falando de Lula, assim, numa mesa, não estava fazendo comício não, falando na mesa, a mesa do lado levanta para agredir, para tirar satisfação, né? A gente teve um caso concreto de homicídio, né, do Marcelo, que aquele policial, o Jorge, entrou na festa de aniversário entrou na festa dele, do cara, matou ele. Então, porque o fascismo é assim, e o fenômeno era um fenômeno fascista, né? Eu já critiquei a esquerda em alguns momentos, porque realmente tinha esse negócio de todo mundo que era contra, fascista, né? Mas agora o termo é exato, o termo é... a principal característica do fascismo é que a violência ela não está concentrada só no líder, ele ensina, né, para a massa, de forma que você não precisa nem de uma força policial para reprimir a dissidência política, as próprias pessoas reprimem, né, que estão alinhadas aí ao movimento fascista. Na eleição a gente viu também o terrorismo que eles fizeram em cima de empregado nas empresas, falando que se o Lula perder a empresa ia fechar, né? Falando que... Eu vi vídeo de cara oferecendo dinheiro que cada um ia ganhar um bônus caso o Bolsonaro fosse
fosse eleito. As igrejas iam fechar. As igrejas aí já era uma extorsão psicológica, entendeu? Eu lembro. Ia fechar as igrejas. Eu falei, nossa, gente, eu sou evangélico, será que vai fechar minha igreja? Falando que ia fechar as igrejas, que ia perseguir os cristãos. E aí as igrejas, o problema das igrejas é que elas transformam isso numa coisa moral. Elas tiram a dimensão política da coisa, aí a pessoa... Porque o evangélico, mesmo o evangélico fervoroso ali que estava escutando isso, não é besta não, ele vê, né? Sabe dos programas sociais do governo, sabe de muita coisa. Mas aí quando vem a questão moral, né? Ah, não, mas é a favor do aborto. Né? Aí vem aquela coisa... Não, eu concordo com muita coisa aqui, mas eu tenho que votar conforme uma pessoa que defende a família e Deus, né? E aí uma coisa que me pega também, que assim... Se a direita nos criticasse com base em algo verdadeiro, porque eu não acho que eu sou o perfeito, não. Mas se criticasse assim, ó, tem esse ponto aqui, esse ponto aqui de vocês que tá errado. Tem uma coisa que eu... Aí eu falaria assim, ok, vamos ver. Mas todas as críticas que eu ouço é tudo mentira. E aí eu não vou me curvar perante isso, não. Se eu sei que é mentira, eu sei que o Lula não vai fechar a igreja, eu sei que ele não vai perseguir cristão, eu sei que as empresas não vão fechar, eu sei que é tudo mentira e terrorismo, tanto que nada disso aconteceu. Lá naqueles quartéis que eles faziam lá, o pessoal falava que o governo ia obrigar você a receber um morador de rua na sua casa. Você lembra disso, não? Que você ia ter que dar um quarto pro morador de rua morar, entendeu? E eles estavam num momento assim que teve uma campanha para identificar os comércios que apoiavam o Lula e o PT e colocar a estrela vermelha na porta. Para que isso? É para sinalizar para os outros irem lá e vandalizar. Isso me chamou muita atenção na época, porque, assim, por uma ironia, quando os judeus estavam sendo perseguidos, lá um pouco antes da Segunda Guerra, eles afixavam estrelas na porta dos comércios judeus, né? No caso, a estrela de Davi. Aí teve uma noite lá que todos foram vandalizados, né? As vitrines, conhecido como Noite dos Cristais, né? Mas, então, assim, aí pensa, se não fosse o Lula e o PT, esse pessoal tinha tomado o país, né? Então, cumpriu um papel histórico de frear um movimento fascista que estava tomando o país e que ia oprimir muita gente. Aí agora freou a PEC da bandidagem. Agora está freando de novo o desmantelamento da Polícia Federal. Sobre os benefícios, eu conheço pessoas que utilizam, têm filhos que não trabalham e ganham benefício do governo. E elas não querem trabalhar porque falou que trabalhar, elas não ganham tanto igual ganharia em casa cuidando dos filhos. Eu quero saber qual que é a sua opinião sobre. Isso é uma questão de polícia e auditoria. Você acha que teria que ser mais incisivo? Tudo que tem que... Todo programa social tem que ter uma auditoria forte. Enquanto isso acontece, sinal que a auditoria está deficiente, né? Mas não, gente, o programa tem que atender a quem precisa. O negócio é que as pessoas pegam isso para descredibilizar o programa como um todo, né? Sim. Porque, no fundo, elas acham que o programa não deveria existir. A gente tá aqui, a polícia comete crime todo dia. E eu não vejo ninguém falando que tem que acabar. Né? Todo mundo sempre fala, não, mas não pode generalizar, não é essa frase? Sempre. Esses dias o desembargador falou que tinha que acabar, né? Pediram até o impeachment dele. Não vi. Foi o Linhares. Não, ele falou assim, ele falou que tinha que acabar esse modelo. Não é que ele diz que o mundo não precisa de polícia. Tem que pensar num outro modelo de polícia, de policiamento, o que eu também acho. O lugar, infelizmente, tem pessoas que são ruins, outras que não. Mesma coisa do caso dos programas sociais, mesma coisa dos policiais, mesma coisa dentro do jornalismo. Então, assim, do caso dos programas sociais, eu acho que realmente tinha que ter uma auditoria maior, porque eu conheço muitas pessoas que falaram assim, Débora, não, eu prefiro mais ficar ganhando do governo. Eu falei, gente, mas isso é um absurdo. Tem que fazer uma auditoria forte, porque assim, qual que é a ideia do programa Bolsa Família? É assim, eu não sei se é o Bolsa Família, né? Mas a ideia é que você tira a pessoa de uma situação de miserabilidade. Sim. Você tá numa casa lá, o programa é pago para mulher. Sim. Porque ela... Por filho. Ela é uma gestora melhor dos recursos, né?
por filho, mas é uma obrigatoriedade do programa que o filho esteja na escola. Sim. E aí você já tira a pessoa de uma situação de miserabilidade e evita a evasão escolar. Lá na escola, o menino tem acesso à merenda. O que, então, já evita a desnutrição infantil também. E essa merenda é comprada com outro programa do governo. O governo tem um programa para comprar o produto de pequenos agricultores, né? Para fornecer para as merendas. Uhum. Então é uma política social que tem uma cadeia, entendeu? Para Sim. enfrentar a pobreza, para enfrentar a evasão escolar, para enfrentar a desnutrição infantil, para fomentar pequenos produtores, né? Não é uma coisa assim, sem pensamento, sem Não, pensar. lógico que não, né? Agora, ninguém fala o seguinte também. Aí a gente vê a raiz escravista do Brasil, né? Se a pessoa... Ó, eu não estou falando que não existe um problema moral individual aí. Existe. Uhum. Né? A pessoa não tem que pegar benefício do governo e ficar sem trabalhar. Mas no ponto de vista social, vamos pensar o seguinte. O benefício do governo é baixo. Eu não conseguiria viver com Bolsa Família. Entendeu? É 200 e pouquinho? Por pessoa? Eu acho. Por filho? Às vezes não chega nem a isso, depende muito da depende. família. Não consigo, eu não pago Depende nem da meu tanque de gasolina de 2 semanas. Né? Agora, isso mostra uma outra realidade do país também. Que os salários são ridiculamente baixos. Entendeu? Uma pessoa preferir ficar nessa situação clandestina, porque é uma situação clandestina também, né? Ela Sim. tem que ficar ali evadindo e tal, não sei o quê. Gente, Brasil tem a massa salarial do Brasil é muito baixa. Sabe o que resolveria 80% dos problemas de todo mundo? Se o Brasil tivesse um mercado de trabalho em que fosse possível você conseguir um emprego normal. Né? E com o seu salário você pagar todas as suas contas. Que eu acho que é o mínimo. Né? Hoje não existem esses empregos mais na iniciativa privada. O cara... não existe um emprego que o cara consegue e ele não tem que fazer um bico aqui, ele não tem que ter 2, 3 empregos. Não é? Uhum. O pessoal fica falando com essa invenção de moda. Eu tive um debate um tempo atrás com o Oséias Varão. Nossa. Complicado, né? O Oséias, o negócio do Oséias... Defendendo a minha visão aqui, né? Mas eu acho que eu falo a verdade gritando às vezes e o Oséias fala besteira calmo. E aí o pessoal, olha como ele... E ele é mais velho, né? Então o pessoal fica, olha como ele... A voz da razão, né? Como ele é sereno. Não é nada, tá falando uma coisa assim, um absurdo. Mas, por exemplo, a gente tava debatendo ele falando de uma ocasião lá em que os entregadores de aplicativo protestaram contra uma lei do governo que queria regulamentar lá o serviço, né, e tal. Aí ele, olha pra você ver, até eles estão contra esse pensamento da esquerda, não sei o que. Isso é mentira, não é assim, não é isso. É que o medo dos caras é que o aplicativo chantageia, né? Esses iFood, esses Uber, eles fazem chantagem. Falou, vocês querem colocar obrigações trabalhistas pra gente? A gente vai sair do país. E não só eles chantageiam, a direita chantageia. Né? Falou, vai regulamentar? Então eles vão sair do país. Né? Primeiro que eu duvido que eles vão perder um mercado de 200 milhões de pessoas. Né? E aqui isso mostra também o nosso lugar na distribuição do trabalho, do ponto de vista internacional. Uhum. Em países que a gente chama de primeiro mundo, eles não trabalham dessa forma. Não pagando nada, né, para os seus colaboradores. Eles trabalham dessa forma aqui. Por quê? Porque acham que aqui pode. Aí, e a elite brasileira, com o maior prazer do mundo, quer submeter o seu povo a uma exploração sem limite, mesmo sabendo que lá fora isso não acontece. Né? Por quê? Porque no pensamento deles não tem problema a gente ser colônia, desde que eles se vejam como metrópole. São os feitores, né, são os representantes da metrópole aqui. Aí, só que assim, os caras têm medo disso, têm medo de ficar sem dinheiro nenhum. Aí vira pra eles e fala assim, olha, não, o seu trabalho vai continuar, mas dessa vez você vai receber 13º, você vai receber férias, você vai receber férias com 1/3, você vai ter INSS, papapá. O cara não vai querer? Ele vai. E o seu salário vai manter o mesmo. Né? Ele vai... Gente, quem que não ia querer? Pelo amor de Deus. E qual que é uma das suas principais bandeiras? Como eu estou pretendendo
disputar para o Senado, se o PT não me permitir, para a Câmara Federal... Aumento de salário para todos. Projeto, né? Vamos mudar isso agora, Débora. Fim da escala 6 por 1. Fim da escala Vamos 6 por 1 mudar, é uma pauta que, pô, pra mim seria um prazer abraçá-la, né? E é uma pauta que pega a direita, pega a esquerda, pega o centro, né? Porque todo mundo quer trabalhar menos. Sim. Não, gente, é um regime de escravidão. A direita não pega, não, amiga. Eu acho que os eleitores, sim, porque eles também são proletários, né? Não, aí a direita fica muito desconfortável com essa pauta, sabe por quê? Porque eles não têm o que falar, e aí fica assim, não, a gente tem que deixar livre negociação do patrão com o empregado. O que é uma grande brincadeira, né? Você falar isso. Livre negociação. Chefe, tem como o senhor, por favor? Me dá uma folga? Não, não tem como. Cara, tem esses Walmart da vida aí, a pessoa é monitorada até pra ir no banheiro. É 15 minutos, se for 2 vezes no banheiro, toma advertência, coisa nesse sentido. Se eu falar com uma mulher dessa, vai negociar com o quê? Com quem? Né? O problema do ambiente de trabalho no Brasil é isso também, essa mentalidade de querer explorar o máximo possível, tirar o sangue, entendeu? E que se dane. Porque a mentalidade da galera, quando o pessoal da direita defende essa questão do livre mercado, tudo, eles defendem sob que ponto de vista? Ponto de vista que se você se esforçar, você pode crescer na vida, né? Você pode investir, você pode empreender, você pode... Agora, assim, que investimento é possível para uma pessoa que trabalha na escala 6 por 1 e ganha um salário mínimo? Todo o tempo dela já está tomado. Ela folga um dia na semana. E se ela ganha um salário mínimo, o dinheiro que ela ganha não dá nem para pagar a totalidade das contas dela e ela não tem mais nem tempo nenhum. Eu, quando trabalhava no shopping. Ela não tem nem como conseguir um bico. Se ela tiver um filho, então... Já era. Eu não sei nem como é que faz, porque não tem dinheiro para pagar alguém para olhar, não tem tempo para olhar também. A vida da pessoa é uma tragédia. Já tá... Não tem tempo nem dinheiro. Né? Então, essa pessoa está num regime de semi-escravidão, sim. O tempo dela está sequestrado e, em troca, não está dando para ela nem condição dela se manter. Queria falar um pouquinho de política também, Valéria. A gente já tem alguns pré-candidatos aí, né? À Câmara, temos ao Senado, como você colocou o seu nome à disposição. E temos ao governo também, né? Governo de Goiás. Então, eu queria saber, dentro do partido, eu sei que tem alguns divididos, alguns defendem candidatura própria, outros defendem aliança com Marconi, com Zé Elton, enfim. São várias cabeças pensando diferente, né? Eu quero saber como que você pensa, se você defende uma candidatura própria do PT ao governo, quem que seria esse nome mais forte hoje? Olha, realmente existe várias conversas, todas essas tendências existem mesmo ali, né, dentro do partido. São nomes que eu gosto, todos eles, mas eu acho que nesse momento o ideal, se possível, né, seria o PT construir realmente uma candidatura própria, né? Pelo seguinte, não é nem por qualquer nome em si, mas é porque você precisa mostrar sua identidade para o eleitor. Não adianta a gente ficar criticando, por exemplo, a direita, criticando quem está no poder, e principalmente aqui no estado de Goiás, né? E na hora de você mostrar as suas propostas para a população, mostrar o que você quer fazer para a população, você aparecer numa configuração que ela não te distingue muito dos outros. Né? O Marconi já governou. Né? E aí? O que nos diferencia? Né? Então, para você se apresentar como opção clara, né? É muito importante, acredito, você se apresentar com uma cabeça de chapa que possa, né, falar desses projetos, de como você quer governar e tudo, de uma forma clara para a população e que ela consiga distinguir, né, de quem já está no poder. Não pode desaparecer, né, no meio da chapa. Acho que a gente tem que construir de forma em que o que a gente pensa e aquilo que o governo federal tem feito seja contado para a população. Porque a impressão que eu tenho também é que as informações não chegam nas pessoas. Como a gente está num ambiente muito controlado, né? Tem a impressão que o Caiado bloqueia tudo. Gente, o governo aprovou uma isenção de imposto de renda de até 5 mil. Isso é um feito enorme. Significa que as pessoas vão ter um salário a mais por ano, praticamente.
quem ganha até 5 mil reais. E você não vê sair em lugar nenhum, né? Aí, o que a gente vê é o Caiado lá no Instagram, lá, falando de... Acha alguma coisa qualquer. Ele achou esses dias uma briga de um pessoal lá no norte, dando um jeito de falar mal do Lula por causa disso, entendeu? Então, a gente vê que nos interiores essas informações não chegam. As rádios aqui de Goiânia, os veículos de comunicação de Goiânia dão, assim, muito pontualmente, entendeu? Então, é uma oportunidade da gente, como Chape, com a força de comunicação que uma campanha tem, mostrar, né, isso que tem sido feito. Isso tem que ser feito. Porque a situação daqui, eu nunca vi acontecer desse jeito, não. O Caiado é uma ausência de republicanismo completa, assim. E é uma irresponsabilidade, porque isso que ele faz nas redes sociais dele, de, na posição de governador de estado, ficar criminalizando um partido político desse jeito, o PT é um partido da República como qualquer outro. Ele tem sua legitimidade, ele tem sua inscrição no TSE e ele devia respeitar isso, né? Ele ficar com esse discurso... Ele é governador das pessoas que estão filiadas ao PT aqui no estado também. Ele está criminalizando essas pessoas e ele está expondo essas pessoas a risco. Porque eu não acredito que ninguém vai fazer nada comigo. Depende, meu pai também achava, né, que eu não ia fazer nada com ele. Mas, assim, no interiorzinho aí, numa cidade caiadista, por exemplo, imagina, uma pessoa que quer se assumir que vota no Lula, que vota no PT. Essa pessoa tem perigo de ser agredida. E o Caiado é cúmplice quando ele faz esse tipo de postagem, né? E o momento privilegiado da gente combater e denunciar isso é na campanha. Você acha E qual que ele seria o nome mais forte? Olha, atualmente, desculpe frustrar, mas eu não consigo. Qual que é o seu fave? Porque a maioria dos nomes mais fortes do PT estão em mandatos, né? Hoje. Você pega a Adriana como deputado, o Rubens como deputado, os outros deputados estadual. O Edivar também, que é um nome forte. O Edivar como vereador. O Edivar veio para a Câmara Federal, né? Ele já definiu isso. Mas o Edivar é um nome bom para executivo. Né? Você pega o perfil dele, assim. Eu não entendo porque Cava não vai pro PT. Mas acho que direto sai conversa aí que ela tá articulando. Não sei até que ponto é verdade, né? Com PSB, com Mas PT, acho que é tanto por conta partido. do Marconi também, né? Eu acho que ela não quer lidar com o ônus. Porque tem um ônus, né? Eu vim pro PT por muitas razões. Uma delas, por causa da contaminação do ambiente partidário aqui de Goiás. Que é o quê? Os partidos de centro foram todos cooptados pelo bolsonarismo, né? E principalmente num ambiente em que parte da direita defendia antivacina, defendia golpe de Estado, defendia tortura, era contra mentindo sobre urna, né? Coisas inaceitáveis, assim. Coisas que eu não conseguiria estar num lugar, num evento político, alguma coisa, e estar do meu lado alguém que tem um discurso desse tipo, por mais que eu não tivesse, né? Então chega um momento em que você precisa ir para um lugar onde o lugar que você está precisa espelhar claramente quais são suas posições, né? Para não ter dúvida. Você fala, você tem que partido, PT, a pessoa pode até ficar mas ela, só de falar, ela já vai saber que comigo não tem conversa. Esse trem de urna fraudada, não tem conversa de antivacina, não tem conversa de Bolsonaro mito até 2030, golpe com o Bolsonaro no poder. Ela sabe que não vai ter essa conversa. Então você já estabelece um cordão sanitário, entendeu? Ali, e já te ajuda. Aí quem vai te procurar já é quem já está mais ou menos na mesma linha ideológica. Mais ou menos na mesma linha ideológica, esse ponto. Mas isso tem um preço também, que é o preço do preconceito e da difamação. Eu queria também a sua opinião sobre a mega operação lá do Rio de Janeiro. Especialista em segurança pública. O que você acha? Meu cabelo não tá rosa, não tá laranjado. Se poderia ter sido diferente. Eu quero saber qual que é o seu ponto de vista. No Rio de Janeiro tudo poderia ser diferente, né? O negócio, assim, começar com uma pontuação, né? Pra quem tá me vendo. Pessoal, aquela operação começou, eram mandados de busca, mandados de prisão, né?
A justiça expediu determinados mandados de prisão e a polícia estava indo lá cumprir esses mandados de prisão. Antes de tudo, se o policial está indo cumprir o mandado de prisão e está sendo recebido por alguém de fuzil, ele tem que atirar. Isso é óbvio. Não tem conversa. Se eu sou policial, tô chegando, tem um cara de fuzil, eu vou atirar, eu não vou morrer. Né? A discussão não é essa. Eles tentam sempre levar a discussão para um lugar em que eles podem te estigmatizar, né? A discussão não é essa. Né? E outra, ninguém nega também que esses morros cariocas são dominados por facções criminosas e vivem um regime de opressão. Ninguém romantiza traficante. Né? É claro que quando o Estado é deficitário lá, o Estado é deficitário. Né? Só chega lá com a polícia, não tem política social, não tem educação, não tem nada. Né? Isso é uma verdade. Isso é uma verdade que tem que continuar a ser falada. Mas é claro que quando o cara já entrou, né, por uma facção, por determinado caminho criminoso, ele vai se tornando um facínora, né, e ele não fica bonzinho. Né? E aí ele realmente é uma pessoa que comete assassinatos, uma pessoa que extorque a população, uma pessoa que comete toda sorte de crimes que, na medida que ele já está nesse estado, ele precisa ser combatido. Agora, a questão é que só que as pessoas esquecem todo o conjunto ali do Rio de Janeiro, né? Que é a zona oeste e a zona norte do Rio são controladas territorialmente por milícias formadas por policiais e ex-militares, que extorquem a população da mesma forma que as facções. Essas milícias, lá no Rio, tem basicamente 3 facções: o Comando Vermelho, Amigo dos Amigos e Terceiro Comando Puro. Como quem tem mais territórios é o Comando Vermelho, essas milícias se aliam com as outras 2 facções, o Terceiro Comando Puro e o Amigo dos Amigos, para tomar territórios do Comando Vermelho. Né? E isso não é achismo meu, não. Existem investigações que mostram que o Terceiro Comando Puro alugou caveirão por R$1 milhão o dia para tomar umas áreas lá do Comando Vermelho. Né? E mesmo essas áreas do Comando Vermelho e áreas de outras facções só existem mediante pagamento de propina para policiais. São os chamados de arregos, né? Os arregos do tráfico. Quando o dono da Rocinha foi preso ali em 2010, no depoimento dele ele falou que metade do faturamento da Rocinha ia para arrego, né? Ia para pagamento de propina. A isso se soma o jogo do bicho, que não é uma força lateral lá no Rio de Janeiro, é uma máfia bem enraizada no Rio de Janeiro. Quem faz a segurança e quem é o braço armado do jogo do bicho são todos policiais ou ex-policiais. Né? E aí, os assassinatos que o jogo do bicho precisa fazer, eles pagam a Polícia Civil do Rio para não investigar. E isso confere aos milicianos que fazem a segurança deles, e são o braço armado deles, a liberdade de matar para outros negócios também. Foi o que aconteceu no caso da Marielle. Os caras que mataram eram o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz, né? Que eram ligados àquele escritório do crime, né? Ali do capitão Adriano da Nóbrega. Né? Todo mundo ligado também ao jogo do bicho. E aquele delegado que foi preso, o Rivaldo Barbosa, recebia de tempos dos caras para não investigar os homicídios. Então parece que as pessoas esquecem dessas circunstâncias. Né? Aí o próprio governador já foi visto várias vezes com aquele TH Joias, né? Que foi preso esses dias. Que foi preso esses dias. Muita gente chama ele de Cláudio Mochila, porque ele foi visto recebendo uma mochila de dinheiro no shopping, né? Foi indiciado pela PF por corrupção em 2024, no ano passado. Então, numa situação, numa cidade com essa conjuntura, né, você dizer que você subir lá e matar 150 pessoas, sendo do CV ou não, você dizer que isso não é uma operação eleitoreira, né, tá na cara que é. Né, para jogar tentar colocar o governo nas cores e tudo, porque se quisesse resolver a situação no Rio de Janeiro mesmo, começava resolvendo esses problemas aí que não são poucos. Né? Você tem que
criar algum método para impedir, né, que a corrupção dentro da polícia militar, né, ver o que acontece nessas delegacias, investigar todos os homicídios, porque o negócio é o seguinte, se começar a investigar todos os homicídios, aquele estado explode. Porque você vai ter que prender bicheiro poderoso, você vai ter que prender deputado. É muita gente por trás, né? Você vai ter que prender um monte de gente. E aí? Aí quer enfrentar? Quer fazer? Tem uma refinaria lá no Rio de Janeiro. Esqueci o nome dela agora. Mas assim, devia bilhões de INSS, de tributos federais e tudo. Tudo indicando que era uma refinaria para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. E aí... É muito forte. A Receita Federal entrou para cobrar o dinheiro e é uma refinaria privada. E o Cláudio Castro colocou a Procuradoria do Estado para defender. Qual que é o interesse dele de que seja investigado, né, realmente? Então, aí a gente vê que assim, aí, nisso tudo aí não pode mexer. Né? Só pode... A única coisa que dá para fazer é ir lá e matar os pé de chinelo que tá lá. Não tô falando que eles são bonzinhos, não. Né? Tá de fuzil na mão, com certeza tá oprimindo a população ali. Mas aí você vê, né, claramente, quem pode sofrer as coisas, quem pode morrer e quem não pode. Aí vai dizer que não tem uma questão de classe e racismo nisso aí também? Né? Vamos supor, a gente tem um monte de bandido aqui. Né? Qual desses a gente pode matar? Esses aqui. Então vai lá. Né? Enquanto todos esses aqui, né, são nossos amigos, não tem problema. A situação do Rio é essa. O que tem que fazer? Olha, ali é... Né? Até ruim, até também, do meu ponto de vista, para os próprios policiais que morreram. Por quê? Sendo usados com bucho de canhão. Não adiantou nada. Eles prenderam os fuzis e hoje? Tem alguém lá hoje? Resolveu alguma coisa hoje? Não resolveu nada. Eles foram lá, morreram. Uma pessoa me perguntou na internet. Então ele tem que deixar assim mesmo. Gente, eu não acho que assim, que tiver um território com gente de fuzil, você tem que deixar lá, não. Tem que ser uma coisa preparada, né? O meu problema não é com a apreensão de fuzil dentro do morro. Tem que apreender. O meu problema é com a apreensão de fuzil dentro do morro, ao mesmo tempo que você tá fazendo vista grossa para o CAC lá no interior e o militar que tá desviando fuzil da corporação para o morro e o CAC está importando dos Estados Unidos e vendendo fuzil para eles. Aí você está sendo safado. Né? Porque isso tem um nome, esse nome disso é jogo de cena. Você está apreendendo o fuzil aqui, sabe de onde está vindo o tráfico e não está fazendo nada? Isso é jogo de cena. A maior apreensão de fuzil do Rio de Janeiro não foi agora. Foi em uma casa. Vocês lembram qual? A Faria Lima? Não, a Faria Lima pegaram muita coisa também, mas não fuzil. Lá no Rio mesmo? Foi no condomínio do Vivendas da Barra. O Rony Lessa, que o assassino da Marielle, era vizinho do Bolsonaro, né? Morava no mesmo condomínio. Que condomínio bacana, né? Imagina uma festa lá nesse condomínio de uma quadrilha. Olha o nome. Uma festa junina. Tá lá o Bolsonaro, o Rony Lessa. Se você brigar na quadrilha dessa, você tá frito. E aí, imagina a tensão da reunião de condomínio. E aí, o Rony Lessa apreenderam 116 fuzis na casa dele. Ele era um traficante de arma. E morava lá no condomínio Vivendas da Barra do lado do presidente. Isso, né? A gente tem tantos assuntos pra falar aqui, Valério. Se deixasse, a gente ficava o dia todo conversando, né? Mas já deu o nosso tempo e é isso. Eu queria agradecer a sua participação. Obrigado, foi um papo muito interessante, assim, explicativo e necessário, né? Para que as pessoas possam, às vezes, compreender de um ponto de vista mais profundo, né? E não só na superficialidade, que a gente vê alguns discursos muito rasos hoje em dia e acaba que a população pega algum desses discursos como verdade, né? E é bom explicar as coisas mais profundamente. Obrigado. Eu que agradeço. Porque assim, a maioria não está interessado na verdade também. Está interessado em falar aquilo que vai viralizar mais, né? Eu, claro, gosto de receber atenção, como todo mundo, mas eu não dou conta de falar uma coisa assim que eu sei que vai ser prejudicial, sabe? Porque a mentira é prejudicial demais. Porque impede a gente de tomar as ações certas para resolver os problemas, né? Então eu quero, assim, dentro daquilo que eu acho que é o correto, eu tento falar de uma forma que chegue no maior número de pessoas, mas
nos limites, né, da verdade, de uma forma que tenta dar um pouquinho de profundidade. E o espaço, assim, é muito bom para fazer esse tipo de coisa. Obrigado. Seja sempre bem-vindo, Valéria. As portas estão sempre abertas para você. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. É isso. Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Eu mando pro Valério, depois nós postamos no Ai Notícias Goiás. Porque o Valério é bem aberto, né, Valério? Sim. Não tem conversa com ele, não. Ele responde mesmo. O Ai Podcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade. Até a próxima.